Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Os números não mentem, cerca de 3 milhões de portugueses sofrem de alergias várias. As doenças alérgicas atingem 1/3 da população mundial, a caminho da metade, segundo os últimos dados. Uma população crescente e transversal, de recém-nascidos a idosos, sofre de tosse, pieira, espirros, congestão nasal, comichão na pele, cansaço, tanto cansaço. Na linha da frente da prevenção e combate a esta pandemia, um presidente muito importante acaba de tomar posse e é português. Mário Moraes de Almeida, médico imunoalergologista, foi presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica durante 3 mandatos e da Associação Portuguesa de Doentes Asmáticos. Tornou-se agora no primeiro clínico português a ser eleito para presidir a Organização Mundial de Alergia, um organismo fundado há mais de 7 décadas, sediado nos Estados Unidos, que agrega 115 sociedades e associações de uma centena de países. No seu novo posto, que assume para um biénio, promete lutar para que os países tenham mais e melhor acesso à informação para prevenir e combater as alergias. Olá, Mário, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, João Paulo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a partilhar um bocadinho do que é isto do mundo da alergia. Exatamente, tão importante. O Mário nasceu em Foz da Amora, da margem sul, e nasceu em casa. Nasceu em casa, isto é. Numa altura em que as pessoas já iam para as maternidades. Porquê que nasceu em casa? Houve ali reunir umas condições, havia grandes amigas do meu pai que eram enfermeiras parteiras, e foi possível coordenar esta A sua irmã também nasceram os dois em casa? Não, a minha irmã, que é a mais velha, curiosamente nasceu no hospital. Eu acho que, de facto, sendo mais novo, depois já havia baixa expectativa em relação a mim, então, como tal, já pude nascer em Benjamin. casa. O que, de facto, se calhar, às vezes um bocadinho mau prognóstico, mas na altura lá foi possível reunir e lá as coisas, o rapaz lá se ingrou. Estudou sempre em escolas públicas, desde a primária, digamos assim, até à faculdade, das quais tem boas e más memórias. É possível fazer uma carreira extraordinária, como fez, acho que o Mário é uma boa prova disso. O meu filho também, tenho um doutorado em neurociência, não sei o quê, e também sempre em escolas públicas. De facto, o ensino é muito importante. O ser público ou privado nas escolas não quer dizer que seja o bom ou mau ensino. É importante que seja de qualidade, não é? Que consiga gerar valor, que a pessoa se possa desenvolver. E aí, quando digo que tenho boas memórias, obviamente tenho excelentes professores em todos, desde começando no ensino primário, em todos os níveis, e depois continuando até a universidade. E, de facto, esta felicidade de poderem-me abrir perspectivas, de darem conselhos, de mostrar orientações. Claro que também encontrei pessoas com eventualmente menos não tão vocacionadas, ou eventualmente com menos capacidade, claro que sim. E que eu também as recordo, obviamente, também, e nomeadamente depois também na minha vida tentei que isso, de facto, não fosse isso que eu fizesse também por outros. Tentar, obviamente, obrigar-me sempre a ter uma qualidade que fosse razoável, e que permitisse também, quando estou a transmitir conhecimentos, o faça de uma maneira que seja didática, amiga, exatamente, muito importante, pedagógica. Na sua infância, Mário, teve muito desporto, o desporto fez sempre parte da sua vida, jogou handebol, jogou judo, chegou a que cinturão? Castanho. Castanho é quase azul negro, logo, muito bom. E futebol? Tinha muitos treinos, jogava muito, se não me engano, tem um neto que já joga... Não, netos ainda não tenho. Ainda não tem. Eu, por enquanto, tenho só filhas, não tenho netos, mas é natural que depois no futuro isso venha a acontecer. E que tenha o jeito que o avô tinha para jogar futebol, que acho que tinha muito. Mas sentia, já no futebol, teve histórias de muitos espirros, muita comichão no nariz e nos olhos, que o incomodavam, que o afastaram um bocadinho da prática desportiva, às tantas, tomaram um bocadinho contra a sua vida, e teve um grande susto quando começou a sentir, uma vez contou isto, às tantas comecei a sentir que tinha um elefante sentado no meu peito. Eu quase não conseguia respirar às vezes, de noite, acordava, sentia-me a sufocar, portanto, descobriu que tinha asma. A asma, obviamente, que estava em mim, já era algo que era mais ou menos natural, porque era um problema familiar, ou seja, era algo que já vinha há algumas gerações, que já me eram contadas histórias, e nomeadamente o meu avô Luís, o meu avô materno, que tinha morrido disso, aliás, morrido por esta doença, e era sempre algo que se falava na família. Várias das pessoas tinham também asma, a minha mãe também tinha asma, e durante muitos anos, algumas das pessoas que nos estarão a ouvir, sabem que de facto esta já foi uma doença que era muito temida, porque a minha mãe, para conseguir ter uma qualidade de vida razoável,
razoável, tinha que tomar muita cortisona oral, porque estamos a falar... Os corticoides inalados, não é? Orais, primeiro orais, porque os inalados só começaram nos anos 70. Okay. Ou seja, os corticoides inalados em Portugal chegam no final dos anos 70. Okay. Antes disso, e a minha mãe já era uma pessoa adulta e já tomava conta de nós, e precisava frequentemente tomar broncodilatadores e precisava tomar corticoides orais. E assim a qualidade de vida conseguiu melhorar só depois disso? Só depois, quando antes disso era um aperto, era um susto. Os efeitos secundários são imensos e de facto eu lembro-me quando a minha mãe começou a usar então os corticoides inalados, no final dos anos 70, então aí a sua qualidade de vida melhorou imenso. Para mim, obviamente que a asma também entrou na minha vida, digamos, como asmático, obviamente depois já com outras possibilidades e com outros tratamentos que se faziam na altura, mas de facto em várias circunstâncias cheguei a sentir o que é ter de facto o elefante sentado em cima de nós e não nos deixar respirar e tentar controlar a nossa vida e de facto com o esforço físico as coisas agravarem-se e quando estávamos constipados e ficámos de facto muito piores e o nariz muito mais tapado e aquela dificuldade em respirar. Só depois de acabar o curso de medicina é que descobriu que era mesmo asma? Não, obviamente que já na minha família já sabíamos, claro que sim, e já fazia medicação na altura, que de facto isso depois também me permitia fazer desporto, fazer uma atividade física. E já tinha aquelas bombas SOS? Tinha os inaladores, uns em SOS, outros feitos de uma maneira regular, cá está os corticoides inalados, por exemplo, e hoje em dia associados às vezes também a broncodilatadores, são para se fazer muitas vezes diariamente e às vezes durante anos a fio, em todos os grupos etários, desde a criança em idade pré-escolar. E hoje em dia cada vez se descobre que há mais... está a aumentar, digamos, a intensidade e o número de pacientes, transversalmente, em todo o mundo, mas também cada vez mais novos, não é? Já recém-nascidos faz conta, alergia ao leite de vaca, por exemplo. João Paulo, as doenças alérgicas maioritariamente começam na idade pediátrica e começam na idade pré-escolar. Às vezes até costuma dizer que quase tudo o que será importante começa nos primeiros 3 anos de vida. Marcam para a vida toda. E marca. E aí, de facto, quer dizer, a alergia alimentar frequentemente começa no primeiro ano de vida, o caso que me está a contar da alergia ao leite, mas também a alergia ao ovo, a alergia a outros alimentos, mas também a própria asma frequentemente começa nessa idade. E isso era algo que, quando eu comecei na especialidade, já há mais de 30 anos, havia quase aquele preconceito. Não podemos diagnosticar tão cedo, vamos esperar. E o esperar eram anos de crianças a passar mal, de crianças a não conseguirem passar bem durante o dia, a não dormirem durante a noite, os seus pais, os seus cuidadores a não conseguirem ter uma vida normal. Para todos. A todos. Para os próprios doentes e para os envolventes, para a família. Muitos internamentos, João Paulo, muitos internamentos. Nós aí, de facto, e aí Portugal tem sido pioneiro porque tem conseguido, de facto, mostrar também alguns caminhos e fazer alguma investigação, em alguns casos, pioneira. E, por exemplo, em Portugal nós conseguimos demonstrar que e não há muitos anos atrás, 1 em cada 3 crianças com asma tem pelo menos um internamento durante a sua idade pediátrica. Ou seja, 1 em cada 3, não é assim uma coisa que seja rara, não é uma coisa que é muito frequente. Qual é o problema fundamentalmente? Falta de um bom diagnóstico, falta de um programa de controle, de abordagem, para permitir devolver qualidade de vida e permitir que as crianças façam a sua vida normal. E consegue-se detectar muito cedo? Consegue. Se for preciso. Ou já há meios de diagnóstico? Obviamente que hoje em dia também, numa lógica de referenciação, de enviar as crianças quando há uma suspeita, entre o pediatra, o médico de medicina geral e familiar, o especialista, conseguimos de facto chegar facilmente a um diagnóstico, conseguimos começar uma terapêutica, de acordo com cada tipo de asma da criança, e conseguimos devolver qualidade de vida e conseguimos que a criança durma bem, faça a sua atividade física, brinque, sem problemas. O Mário fez muitos exames de alergia, mas costuma dizer que fez um bocadinho tarde demais a questão de medir a capacidade respiratória. Isso é importante e devia ter sido feito mais cedo, mais precocemente. Isso ainda é um problema, ou seja, quer dizer, na minha infância, claro que nós percebemos que ainda havia alguma dificuldade de acesso, mas quer dizer, hoje em dia, quando estamos a falar, por exemplo, de avaliar, de medir a capacidade respiratória, em alguns casos, fazer uns exames que é a espirometria, a pletismografia, ainda parece que estamos a falar de tecnologia de foguetões, mas não, estamos a falar de exames que custam 25, 30, 40 euros, que de facto têm que ser bem feitos, mas têm uma qualidade e depois traduzem, digamos, o impacto na realidade que está a ter no nosso organismo e permitem, por outro lado, também monitorizar qual é que é o melhor tratamento, como é que nós vamos conseguir combater isso, a qualidade de vida. Eu costumo dizer, isso é para medir a capacidade pulmonar. Eu costumo dizer que quase todos os exames mais importantes em alergologia custam 25 a 30 euros, ou seja, uma espirometria, uns testes cutâneos de alergia, aqueles são coisas muito básicas picadas que nós temos que fazer e com isso conseguimos devolver qualidade de vida. Conseguimos medir a causa, pelo menos a causa, para depois combater. Resolver. Muito bem.
Isso de a capacidade pulmonar é mesmo isso? Medir a quantidade de ar que leva um pulmão, por exemplo? Tem o pulmão é isso? E depois como porque senão pode ter obstruções, não é? Como é que esse pulmão mobiliza o ar? Ou seja, nós primeiro conseguimos medir, a pessoa enche o peito de ar, temos depois, obviamente temos ali uns cálculos que são feitos, umas máquinas que nos ajudam imenso, depois pedimos à pessoa para deitar o ar fora com muita força, fazer aquilo que se chama uma expiração forçada, e depois conseguimos medir o grau de obstrução, conseguimos ver se a pessoa conseguiu encher bem ou não o pulmão, se tem alguma restrição, se tem algum problema que não fazem com que o pulmão não consiga encher completamente, e depois conseguimos ver se são as vias de grande calibre, logo aqui os brônquios maiores que estão obstruídos, conseguimos perceber se o problema é mais no final do pulmão, ou em alguns casos, infelizmente, é nos dois lados. Depois conseguimos dar um medicamento logo nessa altura e conseguimos voltar a medir, passar 10 minutos, 15 minutos, e conseguimos ver o que é que foi o resultado. E com isso, que efeito teve, chegar a um diagnóstico de uma asma, conseguimos perceber o que é que está ali a passar. Muito bem. E na sua história também, Mário, há uma crise de asma muito grande que teve. Eu sei que o Mário adora o mar, adora barcos, adora vela, e tem gente para isso e diz: o mar para mim é o desafio-nos, o silêncio, a contemplação. Voltaremos sempre ao mar, mas teve de facto uma crise de asma muito grande quando estava a fazer mergulho nos Açores. Nos Açores. E aí foi porque... Era miúdo, ainda era novo. Não, já era adulto, médico especialista. Ok. Não, isso aí tem que dizer que, obviamente, que a responsabilidade foi minha, claro. Obviamente que estava com alguns sintomas. Fui para o barco mesmo sem levar medicação de alívio, porque houve ali um esquecimento, houve ali uma atrapalhação. Lapso. Depois houve um determinado problema com o equipamento também, que não estava nas melhores condições, e de facto cá está. Quer dizer, mergulho de botija mesmo, aqueles de botija? Claro. Estavam reunidas as condições para as coisas não correrem bem, e de facto iniciou o mergulho, e de facto, a cerca de 12, 13 metros de profundidade, comecei a ter alguma dificuldade respiratória. Obviamente depois nós temos que nos controlar, temos que voltar outra vez a vir à superfície, e temos que interromper. Devagarinho, quadrocep. Mas de facto foi aqui em que nós próprios, e aí admito completamente aqui o meu erro, a minha falta, não estávamos, digamos, a controlar a situação, ou seja, não tínhamos a nossa medicação, não nos estávamos a sentir bem, porque de facto às vezes o clima dos Açores é um clima bastante desafiante por causa do teor de umidade para os asmáticos, e de facto depois houve ali algum problema, algum stress à mistura também, por causa do equipamento que não estava nas condições ideais, e de facto senti aí o que é que foi aquele tempo em que voltamos a vir à superfície, e é onde aí Nosso Senhor não nos dotou de guerras, de facto, percebemos a falta que nos daria jeito para conseguir respirar. E de facto aí foi a pior crise da minha vida, mas que seguramente me serviu de exemplo. A asma, sem dúvida, é uma doença com grande importância em termos pessoais e socioeconómicos, porque é uma elevada prevalência, tem um caráter crónico, interfere muito com a qualidade de vida, como já disse, e tem custos financeiros que acarretam normalmente, por isso, mas que tem controlo. Isso é importante. O que é este controlo? Como é que se avalia este controlo? O que é que se pode fazer? A pessoa, quando temos uma doença crónica, o que nós gostávamos muito é que ela fosse curada. Claro. Infelizmente, na maior parte das doenças crónicas, não é isso que nós conseguimos controlar. Controlar é nós não termos sintomas durante o dia, é nós dormirmos bem, é nós não termos problemas durante a noite e podemos descansar, é nós não precisarmos de ir a serviços de urgência, a ter que ir a consultas não planeadas, porque a nossa situação está suficientemente controlada e nós estamos em cima do controle, é não ter que usar muita medicação de alívio. E são estes sinais que nós temos depois que capacitar, em alguns casos com os questionários que também tivemos a honra de poder colaborar também em Portugal a desenvolvê-los, em que a pessoa quase pode ir olhando, somos muito bons em Portugal no que fazemos. Especialização na Estefânia, estou ligado, não temos nenhum complexo, em colaboração 20 anos, 20 anos. Na Estefânia, em colaboração com universidades em Lisboa, no Porto, ou seja, a colaboração é uma pedra de toque e com isso produzem-se resultados. Mas, neste caso, avaliando então estas 3, 4, 5 ou 5 perguntas, nós conseguimos percebermos a pessoa está bem, ou tem que estar melhor, ou tem que estar de facto com melhor capacidade em termos da sua doença, porque nós temos que dar mais competência ao próprio asmático, aos seus cuidadores, no caso das crianças, ou também em pessoas muito idosas, e depois temos que estar em cima deste controle. O controle, ao fim e ao cabo, é a distância entre estarmos bem e podermos fazer uma vida razoavelmente normal, com qualidade, mesmo tendo uma doença crónica. Exatamente. É verdade que a maioria dos asmáticos não avalia a sua doença, nem sabe a que é alérgico. Muitas pessoas, de facto, acontece ainda muito. Obviamente vai acontecendo menos, mas nós quando questionamos e inquirimos mesmo para ver o grau de controle, vemos que cerca de metade das pessoas não estão adequadamente controladas. Pois. Em alguns casos podem estar só parcialmente, em alguns casos estão mesmo muito mal controladas, e aqui estão em risco de se agravam, ir para um hospital, ficar internado. Felizmente temos as melhores taxas de mortalidade, ou seja, a taxa de mortalidade é muito baixa, ocorre em pessoas mais idosas,
mas volta e meia lá veio a notícia de um jovem, de uma pessoa mais jovem que acabou por falecer. Isto de facto é preocupante, mas de facto conseguimos ter estas doenças razoavelmente controladas. Este teu fascínio pela medicina, Mário, já tinha na família médicos? Ou porque é que decidiu a medicina? Ou isso, quando decidiu, já tinha um bocadinho de ideia da alergologia ou não? Ou isso surgiu depois durante o curso? A medicina surge completamente de uma maneira individual, ou seja, na minha família, muito mais pessoas ligadas às engenharias, à parte militar, não tanto à medicina. Familiares diretos, médicos. Era oficial da Marinha. Não tinha ninguém. A minha própria irmã, mais velha do que eu, 5 anos, engenheira eletrotécnica, portanto, depois dedicou-se à informática, mas quer dizer, não tínhamos de facto antecedentes. Aqui foi de facto este gosto de pensar numa profissão que estivesse ligada também às ciências, obviamente, acho que me via a circular nessa área, mas de facto onde eu pudesse também poder ajudar o outro, poder fazer algo que fosse também inovador, que pudesse modificar, digamos assim, algo em que eu pudesse algo que fosse um bocadinho diferente. Eu quando antigamente havia no secundário era o 6º e o 7º ano, eu cheguei a estar inscrito com desenho, ou seja, porque era para cá estar para as engenharias, e depois foi no primeiro dia de aulas que eu pedi para fazer a alteração e passar de desenho para ciências, para poder então depois continuar. Obviamente que o meu pai se calhar na altura teria achado engraçado que eu tivesse também continuado depois para a carreira militar, mas aceitou muito bem, obviamente também, e a minha mãe, obviamente, como tendo a sua asma grave, sempre gostou de acreditar que eu ia para médico, antes de mais, para ver se conseguia resolver o problema dela. Pois é, também. Ela achou que tinha a ver com as crises dela. Embora também sempre nos ríamos os dois imenso, porque de facto percebia-se que não tinha sido essa a motivação. Mais tarde, quando acabámos, já depois acabei o curso, fiz o estágio geral que se fazia na altura 2 anos, e então achei que de facto a medicina interna era a minha paixão. A medicina interna. Sim. E então aí foram colegas... alguns tem que saber tudo. Mas foram alguns colegas que me disseram assim, mas há uma nova especialidade, e tu podes escolher a especialidade que quiseres, que é interessante, que eu estava a começar naquela altura, que é uma especialidade que é alergologia. Então o que é que era isso? Então fazes medicina interna, fazes pediatria, fazes especialidades que tu gostas muito também, otorrino, pneumologia, dermatologia, então consegues ter isso tudo. Estudei o currículo e daí a razão de ocupar a primeira vaga então, que abriu na altura no Hospital Dona Estefânia, num Hospital Dona Estefânia, que sendo um hospital pediátrico, este nosso centro de doença alérgica era um centro geral dos Hospitais Civis de Lisboa. Portanto, nós desde sempre víamos crianças e adultos dentro da cerca, digamos assim, do Hospital Dona Estefânia. Já há 21 anos editou esta Crença Asmática do Mundo da Alergia, com o José Rosado Pinto, seu colega, um bocadinho a celebrar estes 35 anos este serviço de imunologia e imunoalergologia do Hospital Dona Estefânia. Foi um dos pioneiros em Portugal, a par neste caso também em Lisboa, com o Hospital Santa Maria também, foram de facto aqueles onde começaram estes centros e de facto, pronto, onde eu tive cerca de 20 anos, onde adorei estar durante esses anos. Exatamente. Ficou quase 20 anos no Hospital Dona Estefânia, se não me engano. Ainda há países que não têm esta especialização, não há? Isso da imunoalergologia, digamos já assim. Já é o nosso, digamos, por outro lado, o fascínio de quem gosta muito desta especialidade e neste caso penso também já ter contribuído alguma coisa no nosso país para ela e espero continuar a fazê-lo, mas depois também fazer isso por outros países, porque aqui há uns números que são, eu poderia dizer, se me permite, esmagadores. Nós temos um especialista em Portugal para cerca de 50 mil habitantes. E este número, na maior parte dos países europeus que têm a especialidade, 200, 300 no total, mais ou menos, 200 e 300, é razoável. 5 ou 6 novos por ano. Estão mal distribuídos, deviam estar melhor distribuídos, mas é 1 para 50 mil da população. E depois temos alguns países, por exemplo, na Ásia, em alguns países também no continente da América do Sul, onde nós já temos 1 para 1 milhão. Ou seja, já começa a ser assim. Mas depois temos a África, onde não temos sequer 1 para 10 milhões. Ou seja, este número ainda será maior, digamos assim. Ou seja, isto vês aqui qual é que é a diferença, em termos também da possibilidade de acesso a esta especialidade e muitas vezes também não é só a questão, mas a população tem que ir diretamente aceder ao especialista. Seria ideal em muitos casos, mas é importante também a presença do especialista para aumentar a competência do sistema de saúde. Porque essa pessoa pode também funcionar como um consultor, como um conselheiro de outros profissionais, sejam eles médicos, sejam eles enfermeiros, sejam eles técnicos, fazer tudo isto e com isto aumentar a competência. Agora, de facto, em alguns países nem um especialista existe. Muito bem, nós devemos agora ter que fazer um pequeníssimo intervalo e já voltamos, Mário, para falar concretamente da África. Estamos a falar disso, a sua ligação aos Palopes, que eu sei que é uma ligação muito do coração do Mário.
lembrando as suas cooperações com Cabo Verde e todo este carinho que tem por aquele país, por aquele continente, e esta cooperação dos Estados Unidos também com a África da Organização Mundial da Alergia. O Mário é também um grande divulgador, passa pela televisão, estou a lembrar da sua rubrica, este boletim polínico do Bom Dia Portugal, durante 6 meses por ano tem sempre esta colaboração em que recebe perguntas de espectadores que informam, no fundo, sobre as várias questões ligadas a isto, as vacinas alérgicas, por exemplo, a sua não comparticipação ou a sua comparticipação, é o tema que já lá vamos, a rádio, a imprensa, nas revistas, inclusive já colaborou também com a National Geographic, a última vez foi na primavera do ano passado, a propósito também na versão portuguesa, a opinião do público, na Crónica da Alegria, uma secção no público, na TSF, na Antena 1, Diário de Notícias, passa por muito lado, é um grande divulgador, isso é muito importante, também nos seus artigos, centenas deles já, e palestras que dá. Estamos a falar concretamente da parte dos PALOPs, porque eu sei que é esta Organização Mundial da Alergia, fundada já em 51 do ano passado, do século passado, nos Estados Unidos, é o 28º presidente, o Mário, já tinha entrado para a direção há uns anos, há 6, 7 anos, e nós, de facto, estamos a falar da quantidade de especialistas que há e os PALOPs é algo... Nós também temos uma ligação especial a Portugal, obviamente, a todos estes países, mas também já existe uma cooperação, por exemplo, dos Estados Unidos, através desta Organização Mundial, com a África. Estão previstas umas missões, por exemplo, na Tanzânia, ou no Quênia, ou na Somália, e também já agora aos PALOPs, que aí pode dar um grande impulso também a sua ligação a estes países, como colaborou, por exemplo, em Cabo Verde, a importância de chegar a esses países também. Um dos programas prioritários que a Organização Mundial da Alergia tem, e neste caso em colaboração com uma das sociedades científicas, o Colégio Americano de Alergologia dos Estados Unidos, o que é que nós temos feito? Tem sido possível fazer programas de formação, de educação, para médicos que não são de todos especialistas, obviamente tanto quanto possível sempre contando com as pessoas também locais que têm mais diferenciação na área, aonde nós, ou seja, o que é que nós tentamos fazer? Tentamos formar formadores. Fazemos cursos muito práticos e já ocorreram por exemplo, na Tanzânia, no Quénia, cursos muito práticos onde nós passamos informações, deixamos ficar material educativo e de formação para eles poderem depois também reproduzir, disseminar, digamos assim, estas mensagens adequadas ao controle das situações mais básicas. Estamos a falar da asma, do eczema atópico, da rinite alérgica, também da anafilaxia, como lidar com esta anafilaxia que pode ser estes choques anafiláticos, não é? Exatamente. E isso tem os venenos das vespas e das abelhas. E agora, uma das nossas prioridades foi ainda tentar ainda expandir mais, digamos, esta colaboração, esta efetiva neste continente que às vezes temos que admitir parece estar um bocadinho esquecido. Sim, claro que sim. E aqui também agora disso. Pensando também um bocadinho... O continente mãe, não é? De nós todos. Onde nós em princípio, onde nós viemos, onde a nossa genética, quando nós formos medir a nossa genética, percebemos que ela está lá. O DNA, lá vai nos perseguir com certeza, com todo o orgulho e com toda a honra. Claro que sim. Mas de facto agora pensando também nos PALOPs, aqui há uma experiência também pessoal, obviamente, e quando estava no Hospital Dona Estefânia, nomeadamente em colaboração, na altura também com o Dr. José Rosado Pinto, que situou há bocadinho naquela nossa colaboração daquele livro. Fez missões, por exemplo, em Cabo Verde, não sei o quê? Da colaboração oficial entre governos, e estive lá muitas vezes, estive lá dezenas de vezes. E aí foi possível fazer o quê? Prestar apoio à população na forma de consultas. Foi possível alargar lá localmente também os medicamentos básicos que tinham que estar disponíveis, e aí até em colaboração também com a Organização Mundial de Saúde. Foi possível também promover a educação da população e até, no caso de Cabo Verde, promover a formação de uma especialista. Hoje em dia, Cabo Verde tem uma especialista de doença alérgica. Graças a essa colaboração, que está neste momento sediada em Santiago, na Ilha de Santiago, na cidade da Praia, onde ela depois também pode colaborar não só na observação direta, mas também na formação de outros profissionais. E era nesta lógica desta rede onde nós então temos que há sempre o problema da assistência, o problema da educação, da formação e também alguma investigação. Foi possível também promover alguma investigação em Cabo Verde, que depois foi publicada nas melhores revistas, onde mostrava as particularidades. Ou seja, não há aqui esta questão mesmo da doença alérgica de um modelo que serve para todos. Exato. Não, e nós temos que responder às necessidades. É tudo diferente, o clima, o sol, diversidade, as frutas. Tudo, o tipo de alimentação que se tem, os hábitos que se têm, tudo, o estilo de vida, ao fim e ao cabo. E foi possível. Obviamente que agora queremos muito retornar e poder também, colaborarmos também em algumas missões de educação também feitas em Angola e queremos agora retornar, obviamente, também aqui nesta nossa, pelo facto de sermos portugueses. A Organização Mundial pode ajudar nisso? A Organização
Mundial de Saúde está interessada, obviamente, em apostar ainda mais em África, fazer mais educação, fazer mais programas. Pessoalmente também, não nos podemos esquecer aqui dos nossos países de língua oficial portuguesa, e vamos fazer programas. E é engraçado quando estamos a falar com alguém, e mesmo também, e agradecer também aqui ao João Paulo esta possibilidade de estarmos aqui hoje a falar um pouco sobre isto, dizer também a importância destes órgãos de comunicação que também chegam a essas regiões, mas também em Portugal, quando estamos a falar sobre isto, são muitas as pessoas que dizem, eu também me quero associar. Exatamente. Eu também posso colaborar, eu também posso ajudar. Exatamente. E de facto isto aqui é uma fonte de claro disseminação. Que sim, é muito importante divulgar estes exemplos, e de certeza que há muitas pessoas que ficam seduzidas por poder ajudar onde são mais precisas, e concretamente os PALOPs, obviamente, é a língua portuguesa, nós temos uma grande ajuda nisso, uma grande proximidade, para nós é mais fácil aceder a isso. Portugal em si, continental, é um bom exemplo no combate às alergias. É um razoável. Nós temos exemplo. Não estamos entre os melhores, também não estamos entre os piores. Mas não estamos razoáveis. Não podemos também... obviamente nós temos sempre que perceber que os recursos não são infindáveis, portanto nós temos que ter sempre algumas apostas, e há outras áreas, não é só este capítulo, digamos, da promoção de saúde, não é só este o capítulo. Claro. Mas podemos honrar que temos um programa de controle da asma já com mais de 20 anos, sempre com alguns defeitos, com alguns problemas. Temos também um programa de controle da anafilaxia, também já com mais de 10, 15 anos. Ou seja, temos feito coisas que passam por colaboração, e é sempre, volto outra vez aqui a citar esta questão, entre as entidades, primeiro as sociedades científicas, entre a Ordem dos Médicos, entre as estruturas governamentais também, a Direção-Geral de Saúde, o próprio Ministério da Saúde. Tem sido possível estabelecer colaborações que depois têm frutos. E que em alguns casos também nós somos citados como exemplo também, até porque depois também desta colaboração saem às vezes também artigos científicos, porque saíram, nós não estamos só aqui a querer fazer, queremos depois também medir o que é que fizemos, e qual é que foi o resultado, e isto depois podemos publicar. E somos citados como um exemplo do melhor que se faz a nível do mundo. Quais são as alergias mais frequentes que têm os portugueses, Mário? A alergia mais frequente, ao contrário do que às vezes se pensa, é a rinite alérgica. Ou seja, fala-se muito na asma pelo seu impacto, mas a asma, teremos aqui a falar de cerca de 10% dos portugueses. Passo que a rinite o dobro, talvez, enquanto que a rinite pelo menos o dobro. Ou seja, 20 e tal por cento. 20, 25%. E depois temos aqui uma questão que é muito interessante da doença alérgica, é que ela, de facto, é esta questão democrática pelos grupos etários. Sim, ou seja, começa na idade pré-escolar, e aí, mais uma vez, também, em Portugal, temos sido pioneiros, porque temos publicado estes números. O único país do mundo onde se sabe qual é que é a frequência da rinite e da asma, a idade pré-escolar, é em Portugal. Porque fizemos esses estudos em Portugal e mostramos precisamente a elevada frequência. Isto foi enquanto ainda estava na Dona Estefânia, no hospital? Foi com esse grupo? Foi quando estava. Depois já existia? É uma colaboração sempre. Na Estefânia, a Universidade de Lisboa, a Universidade do também Porto, forneciam dados e inquéritos. Há toda uma sinergia que tem que... ninguém isso faz nada sozinho. Fomos pioneiros em algumas coisas. A publicar nas melhores revistas também e a ser referência. Ao mesmo tempo também fomos ver o que é que se passava acima dos 65 anos. Também não havia mais nenhum país que tivesse olhado para isto. E vimos também, cá está, que a asma 10%, a rinite mais de 20%, porque de facto, e isso é um desafio muito grande, quando nós às vezes fazíamos ações de rastreio, agora não se fazem tantas, mas fazia-se muita ação de rastreio, e lembro-me muito que fizemos aqui em Lisboa, na Praça da Figueira. E foi também divulgado pela imprensa, que iam estar lá, e nós recebemos lá pessoas, nesse rastreio, pessoas com mais de 70 anos, 80 anos, que iam ter connosco, porque eu ouvi falar nestas questões, eu de facto preocupam-se bem, eu percebo, com o risco metabólico, com a doença cardíaca, mas o que eu tenho é, ando sempre com uma pieira no peito, ando sempre com o meu nariz tapado, e aqui vamos identificar, porque nós agora estamos aqui a falar, mas se eu tapar o nariz, o meu tom de voz vai-se alterar, eu vou-me começar a cansar muito mais, e então as pessoas vinham ter connosco, então mas ouvi dizer que iam, e de facto era engraçado, porque muitas destas pessoas acabávamos por enviar depois para consultas também hospitalares, para poderem ser observadas, porque eram pessoas que andavam há 20, 30, 40 anos à procura de um diagnóstico. E não sabiam que tinham isso. Não sabiam o que é que tinham. As ações vão continuar, Mário, não continuam de vez em quando, não fazem ações dessas? Fazem-se menos, e agora, especialmente agora com a questão da pandemia, obviamente que isto agora dificultou-se, e esta questão da proximidade, da relação, obviamente que se modificou. Não, mas ainda faz sentido, isso é muito importante. E os programas de educação que se fazem, citou há bocadinho ali o Boletim Polínico já vai com mais de 18 anos de vida e continua, digamos... Há sempre perguntas, há sempre questões, ou postas por escrito ou em vídeos. Há sempre interesse, e qual é que é a questão também que nós usámos ali? Aquilo foi ali uma maneira muito interessante, porque nós, ao falarmos sobre a doença alérgica, e depois sobre as perguntas que estamos a responder, que são perguntas, casos reais, mas depois, obviamente, que estamos aqui a falar há várias pessoas que começam a ouvir, isto faz sentido. E então aí vão depois à procura, junto do seu médico de família, do seu médico de pediatra, no caso dos seus filhos, tudo isso, perguntar ajuda. Porque ao mesmo tempo, também se fizeram bons programas de educação para os profissionais.
Sim. Ou seja, só faz sentido depois que a população vá à procura e que possa encontrar também, nem necessariamente, não tem aqui todos para um especialista, mas para irem para outras pessoas. Ou mesmo a sua ligação à medicina geral e familiar é muito importante. Muito importante. Até que fizeram um livro em conjunto com outros especialistas dessa área. E os farmacêuticos, que são os primeiros que contactam com as pessoas em geral, normalmente. E os farmacêuticos são fundamentais, porque quando a pessoa vai à farmácia comprar o seu medicamento para a asma, claro que já lhe foi feito o ensino como é que vai usá-lo. Agora, é na farmácia um ponto essencial onde a pessoa está a comprar o seu inalador e há um reforço, sabe usar, sabe fazer esta medicação, então mostre-me lá como é que vai fazer. E por isso é que este programa é em rede de educação, que é o que faz sentido para melhorar os resultados. E é isso que tem sido feito e penso eu com bons resultados em Portugal. Depois temos também as alergias na pele, como a dermatite atópica e a urticária. Eu tenho 2 gêmeos, Mário, que tem um bocadinho, muito pouquinho de asma, quase nunca usou a sua bomba de nada, ainda bem, e o outro gêmeo que foi mais na pele. Mas é a mesma coisa, e a médica depois disse que o especialista são expressões, são órgãos-alvo, aquilo que nós chamamos, diferentes de uma expressão de uma mesma doença imunolérgica, digamos assim. Ou seja, no caso de um dos seus gêmeos, então, será mais aqui umas células no pulmão, que de vez em quando dão umas notícias. No caso do outro, foi mais a nível da pele. O que é que curioso é que, habitualmente, se nós tivéssemos separado esses, ainda bem que não aconteceu, obviamente, à nascença esses gêmeos, e fossem para países diferentes, eles aí poderiam estar a expressar um bocadinho também o efeito do ambiente. Diferentes ambientes. Neste caso, expressam só precisamente isto, que a genética está lá e a expressão é um bocadinho diferente em cada um deles. Há estes mitos, por exemplo, os broncodilatadores não fazem mal ao coração. Não fazem mal ao coração. Os broncodilatadores, se forem usados sozinhos, podem ser perigosos, ou seja, porque nós vamos pensar, eu estou com uma crise de asma, eu vou usar um broncodilatador associado ou não anti-inflamatório, não tem problema nenhum, mas agora é esta a medicação que eu faço para a minha asma, para o tal controle? Não pode ser. Ou seja, os broncodilatadores usados sozinhos, só por si na asma, se eu tenho uma situação muito ligeira, que tive uns sintomas só e estou bem controlado, não há problema nenhum. Agora, eu tenho que perceber, se eu começo, lembro-me há pouco quando lhe falei, um dos critérios do controle é se eu preciso ou não de fazer a medicação de alívio com muita frequência. Se eu tenho que fazer mais de 2, 3 vezes por semana, isto aqui já é um sinal, um alerta vermelho. Sim. Há qualquer coisa que está mal. Eu tenho que falar, antes de mais, com o meu médico de família, com o meu especialista, porque as coisas não estão controladas. Estas vacinas antialérgicas ainda não voltaram a ser comparticipadas. Foram até 2011 e depois houve a Troika mandou acabar com essa 50% de comparticipação. Não é muito pior do que está a dizer. Então. Foi um equívoco, foi um engano. Ou seja, estes medicamentos, as vacinas antialérgicas, não são produzidos em Portugal. Pois não. Elas são importadas. Sim. Podem vir de Espanha, podem vir de Eu lembro que a minha mulher usou isso, porque era alérgica às gramíneas. Durante uns anos tive de comprar isso, não era barato. Tive de comprar, mas depois curou-se, o que é extraordinário, ao fim de algum tempo. Ficou controlada. Hoje em dia falamos muito num conceito de remissão, ou seja, não podemos às vezes falar em cura, mas podemos dizer que a doença está em remissão. O que é que isto quer dizer? Que já está, por exemplo, há 2 anos, ou que está há 4 anos, ou 5 anos, sem sintomas, e está tudo controlado. Ainda bem, está bem. Mas em relação às vacinas, as vacinas... Chegaram a ser 30 anos, foram convertidas. Vinham para Portugal e depois era um sistema de reembolso. A pessoa tinha que pagar, digamos, imediatamente, pagava, e depois recebia um reembolso do Sistema Nacional de Saúde, submetia, e recebia, por exemplo, 50% desse valor. Quando veio, digamos, a questão da Troika, foi-se olhar para isto, tudo que é reembolsos. Depois percebeu-se que havia reembolsos na forma de quem comprava próteses oculares ou quem fazia transportes por causa de ir a um hospital. E então, tudo o que fosse reembolsos foram anulados. E aqui, esta que era uma medicação essencial, fundamental para o controle e para modificar a doença a médio e longo prazo, perdem a comparticipação. Curiosamente, continuam a ser comparticipados por outras entidades, por algumas seguradoras, pela ADSE, por outras entidades públicas e privadas, mas pelo Sistema Nacional de Saúde desapareceu. Mas, no entanto, é uma luta que existe já há não sei quantos anos que está tudo regulamentado. Que depois tinha que se ver, está bem, então vamos lá fazer um novo regulamento, vamos ver a qualidade dos produtos. Está tudo pronto, não avança porquê? Está tudo pronto e não se consegue perceber. É frustrante. Mas não tem interlocutores no Ministério da Saúde, na Direção-Geral de Saúde? Também sabe que tem havido alguma mobilidade também nestes quadros. É vontade política que falta, Mário? Acho que falta um bocadinho, porque os produtos não são todos iguais, ou seja, não há aqui um fenómeno de qualquer vacina antialérgica. Não, tem que se ver que aquele produto, não há aqui um fenómeno de classe. Há medicamentos destes que não têm qualidade e tem que ser, de facto, temos que usar aqueles que têm qualidade, têm estudos que mostram essa eficácia e depois temos que usá-los. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo aqui tradicional. Já este ano ouvimos falar de pessoas que infelizmente morreram com a picada de insetos, com vespas e com abelhas. Asiática, por exemplo. Estas pessoas, quando fazem tratamentos com estas vacinas,
no momento em que quando saem do hospital, depois de terem feito o primeiro ciclo da vacina, a proteção já é superior a 90% de não terem queixas fatais. 90%. É e estamos a falar, no custo propriamente da vacina, estamos a falar de uma vacina para custar 300 euros. Sim. Mas quer dizer, com isto protege a vida da pessoa. Claro. Pronto. E valor é que mesmo estas não são comparticipadas. Quer dizer, isto é uma coisa que não temos que modificar. Claro que sim. Não lembra a ninguém. Doenças alérgicas são hereditárias? Ou há mais predisposição? A parte genética está lá em força, obviamente, e depois, obviamente, como vamos tendo bastantes pessoas com esta predisposição genética, como o ambiente também vai sendo mais favorável à expressão, porque há bocadinho estávamos a falar, cerca de 1/3 da população, e em Portugal é assim, tem doença alérgica. A Organização Mundial de Saúde estima que em 2050 possa ser metade da população. Os números estão a crescer. Agora, nem todos têm a mesma gravidade. Sim. A questão é, se nós conseguimos ter um bom programa de abordagem, conseguimos fazer com que a maior parte das situações sejam ligeiras, de fácil controle, em que nós conseguimos controlar facilmente e a muito baixo custo. Sim. O que está a acontecer é um certo desvio em que as pessoas começam a ter queixas ligeiras e depois moderadas e graves. E começamos a ter casos com maior impacto. E esses sim que são um desafio, porque sendo uma porcentagem mais pequena, vão-nos obrigar a investimentos muito maiores. Que nós podíamos ter prevenido ao início. Antes, claro. Ou seja, temos que olhar também para os custos destas doenças. Estas doenças autoimunes, Mário, o lúpus, por exemplo, são alergias. Estou a pensar naquelas doenças em que nós somos alérgicos a coisas que o nosso próprio corpo produz. Isto é psoríases. São doenças também de base imunológica, pela produção de autoanticorpos, ou seja, conceptualmente são diferentes. São outro distúrbio da imunidade, mas não tem nada a ver com alergia, ou tem? Distinto do que se passa com a doença alérgica. Em algumas pessoas, infelizmente, coexistem. Ou seja, a mesma pessoa, e tem havido essa questão também, os nossos hábitos de vida, os nossos estilos de vida, têm levado ao crescimento quer da doença alérgica, quer da doença autoimune. E, portanto, em alguns casos, claro que a frequência é mais baixa da doença autoimune, mas também vai crescendo, porque algumas das questões ambientais, exatamente, o estilo de vida hoje em dia, a vida sedentária, as alterações climáticas, nota-se isso, não é? Tem este impacto também na doença. A questão doença... dos pólenes tem muito a ver, a questão das... cada vez há maiores tempos de polinização, portanto as pessoas, agora na primavera, quando vier aí, vão sofrer mais. No último ano, em 2024, em Portugal, tivemos níveis de polinização altíssimos. E nós estamos a medir, e cá está, não é aquela sensação, é intuitivo. Não, nós medimos. Sim, cientificamente mensurável. A clínica mede semanalmente os níveis, e nós atingimos níveis elevadíssimos durante períodos mais prolongados, ou seja, o que vai complicar a vida aos alérgicos. Estações mais prolongadas. Teve casos também, dá muita consulta também, Mário, teve casos muito curiosos como as pessoas com alergia à chuva ou ao frio. É extraordinário. Pensarmos em alergia à chuva, agora penso que era quando pouco se falava de doença alérgica, há 30, 35 anos atrás, havia menos esta sensibilidade, e impressionou-me muito um dia em que eu recebo alguém na consulta e que vem com uma carta, e o próprio médico de família daquela família, vem uma criança, vem a sua mãe, e quase que pedia desculpa por estar a enviar-me, a referenciar-me. Mas o que a mãe da criança contava era que o miúdo, quando entrava em contacto com a chuva, começava a inchar e começava a ficar com os lábios todos inchados e os olhos inchados e tudo isso. Obviamente, como se fosse o camarão ou os frutos secos. Poderia ser uma urticária relacionada com o líquido, com a água, uma aquagénica, mas não. Era uma urticária ao frio, porque tipicamente era quando a chuva era na forma de uma chuva fria, digamos assim. E então, neste caso daquela criança... Havia mesmo. Então, e algumas das pessoas que estão-nos a ouvir sabem que porque têm urticária ao frio. E estas urticárias ao frio podem ser muito graves mesmo, ou seja, podem levar a pessoa, por exemplo, entre dentro da água, a urticária se começa a instalar, a pessoa possa perder os sentidos, se estiver dentro da água, pode-se afogar. Claro. E por isso é que estas pessoas têm que ter atenção, quando já sabem que têm, há medicações depois que podemos fazer para as melhorar, na forma de antihistamínicos, na maior parte delas conseguem ajudar, na forma, em alguns casos, medicamentos biológicos. Como eu aprendi a preparar a tua entrevista, antihistamínicos não sedantes, que é aquela coisa que só se pode tomar quando se vai dormir. Não sedantes. Não se pode guiar. Antihistamínicos nunca se devem tomar. E então, neste caso, a urticária ao frio, por exemplo, foi daquelas situações que hoje em dia ainda algumas pessoas têm quase algum receio de falar sobre isto, mas também a urticária ao calor, a urticária também quando a pessoa está a suar muito, chama-se urticária colinérgica, e que pode também ter umas manifestações muito graves, nomeadamente quando a pessoa, por exemplo, está a correr e depois pode se sentir mal e pode perder os sentidos. Quer dizer, tudo isto, aqui a mensagem, mais uma vez também agradecendo estarmos aqui a conversar, é as pessoas mesmo que tenham aqueles sintomas que acham um bocadinho estranhos,
falem deles e falem deles ao seu médico de família. Não se escondam, porque às vezes aquele preconceito, isto se calhar deve ser uma maluquice minha. Não. Isto provavelmente é uma alergia, e é uma alergia que é abordável e que é controlável. Exatamente. E então, voltando também aqui só a falar um bocadinho, em quem sabe, de alguém que quando é picado por uma vez por uma abelha e que tem uma sensação de desmaio e que começa a vomitar e que fica choque anafilático, não é? Anafilático, por favor, estas pessoas têm que ser enviadas de imediato a uma consulta de imunoalergologia. E eu aqui posso garantir que, seja no setor público, setor privado, não há listas de espera para estas pessoas. Estas pessoas têm acesso. É só contar o caso e têm acesso diretamente e depois têm que ser orientadas, recebendo quer aquelas canetas de adrenalina. E aí, está a pensar nisso, nas EpiPens. Sim, é uma das marcas que existem. Sim, mas os kits de auto-ejaculação. Em Portugal, felizmente, e aí sim, mais uma vez, um trabalho de colaboração, mas ao qual o decisor político também foi sensível, salva vida, e a comparticipação em Portugal é a 100%. Ou seja, as pessoas vão ter acesso a estes kits sem ter que ter um custo direto. Obviamente, estamos todos a contribuir, estamos todos a ajudar à compra destes kits, mas conseguem ter esta possibilidade. Aqui também Portugal é pioneiro nesta área, porque a maior parte dos países, muitos nem sequer têm estes kits de adrenalina e habitualmente tem que se fazer algum copagamento dos mesmos. Claro. A medicina, nós estamos a terminar mesmo, a medicina personalizada vai ser de facto o futuro do tratamento, da imunoterapia, do tratamento das alergias? É o futuro, é o presente, diria eu, João Paulo, é o presente. Nós temos que ver genéticos, não é? Qual é a questão, qual é o desafio em relação àquela pessoa, não é o estereótipo do asmático com 40 anos, não, é aquela pessoa que se chama António e que tem aquele problema de doença alérgica e com o qual a melhor maneira de abordar é com esta medicação que está aqui. E eu com isso que é que eu vou conseguir poupar imenso dinheiro. E que serve para ele e é desenhado para ele. É desenhado para aquela pessoa. E não precisa andar também, por outro lado, a vantagem do imunoalergologista, se me permite também, em Portugal, a nível global, é que a pessoa consegue ir a uma consulta e consegue abordar o seu problema respiratório, o seu problema cutâneo, a sua alergia medicamentosa, a sua alergia alimentar e não precisa de andar a fazer, digamos, a várias consultas. Não quer dizer com isto que não haja também esta possibilidade de, em rede, colaborarmos todos. Claro que sim. Mário Moraes de Almeida, quero agradecer muito a sua disponibilidade. Aqui, obviamente, o tempo desapareceu, voou, tanto eu havia para falar, mas de facto é muito importante saber que está nesta missão a dirigir esta Organização Mundial da Alergia. Tudo corre bem neste biénio que agora entra e que depois vai ficar como presidente santo e depois, mais tarde, como consultor até 2030. Tem muito trabalho a nível mundial para resolver nesta área tão importante e cada vez mais transversal a todo o mundo. Bem-aja pela sua disponibilidade e parabéns pela sua nomeação. João Paulo, obrigado. Foi um gosto. Muito obrigado pelo convite. Bem-aja. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.